O Espírito Santo dele insta com todos, como se ele não soubesse quem vai se salvar, quem vai se perder. Ele sente falta de mim. E ele se tornou, na barriga de Maria, uma criança, que Maria trocou a fralda, fez cocô, que Maria beijou sem saber que ela estava beijando o Criador do universo. Nenhuma religião do mundo apresenta um Deus que atende ao paradoxo humano, que ele é ao mesmo tempo Deus abscônditos e revelados. O único segmento que traz essa resposta é o cristianismo. E nesse ponto tem um autor católico, o Karl Rahner, que falava do transcendental sobrenatural, e o Rahner falava o seguinte: já que tem tantas propostas de Deus, eu tenho uma maneira de resolver qual seria o Deus verdadeiro. É simples. Vamos supor que aqui tem vários buracos de tamanhos e formas diferentes, e fala o seguinte: olha, só existe... Vou fazer a propaganda de novo para você, viu? Boa. Só existe um balde da Jeff Coxinhas. Qual o buraco que está correto? Tem tantos buracos aqui, é simples. É só olhar qual tem o formato certo. O formato. Aquele que tem um triângulo é um buraco, mas não é o que preenche. O que tem um quadrado é um buraco, mas não é o que preenche. Só esse aqui, nesse tamanho. Então, ótimo. Agora vamos transferir para o ser humano. Vamos olhar dentro da necessidade humana qual é o formato do vazio com forma de Deus que nós temos. Aí vamos olhar as propostas religiosas, qual que responde. Será que Zeus consegue ser ao mesmo tempo transcendente, infinito e íntimo? Será que os outros deuses que eu podia citar aí, né? Brahma consegue ser? Não, mas Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Mas isso, na tua opinião, é o que prova que Deus existe? É a necessidade do ser humano de ter um Deus prova que Deus existe? Essa questão do prova é uma pergunta perigosa. Vou te falar por quê. Primeiro, nós temos que falar assim, que tipo de indagação estamos fazendo. Porque mesmo uma prova verdadeira, ela não é absoluta. Em que sentido? O que prova, por exemplo, que a gravidade existe, não funciona se a pesquisa for de cunho psicológico ou filosófico. Você está entendendo? Da mesma maneira, o que prova a existência do átomo não serve nada para provar a cura do câncer. E assim por diante. E Deus, ele está acima das verificações humanas. Então eu posso dizer, São Tomás de Aquino gostava de usar esses argumentos, chamando-os de vias para o conhecimento de Deus. Porque o dia que Deus puder ser provado, ele deixa de ser um axioma e vira um teorema. E se Deus vira um teorema, então ele é provável. Mas se ele é provável, então ele cabe dentro do meu escopo mental. Se ele cabe dentro do meu escopo mental, ele não é grande o bastante para ser Deus. Caralho. Entendi. Cara, é muita reflexão que tem que se ter. Porque, mas assim, mas tá bom, então deixa eu reformular. Esse vazio em formato de Deus, a existência desse vazio em formato de Deus que a gente tem, é suficiente para fazer você crer nele? Sim, entre outras coisas, sim. Entre outras coisas, sim. Na verdade, no final de tudo, tem a questão da minha relação com ele, que é muito pessoal. Mas falando do ponto de vista racional, isso aqui para mim é uma coisa muito forte, porque o vazio está aí. Não tem como negar, ele está aí. O Betinho teve esse vazio, o Rodrigo tem. Esse vazio que você diz é o inexplicável? Essa sede pelo eterno. Por que existe algo ao invés de nada? O ser humano... Interessante, essa é uma boa diferença entre o ser humano e os animais. Nós somos os únicos que queremos encontrar significado nas coisas. Os questionáveis. O cachorro uiva para a lua, mas ele não reflete sobre a lua. O animal, ele tem medo de morrer. Se você for... Ele se assusta, ele avança porque ele tem medo de morrer, mas ele não filosofa sobre o medo de morrer. Você não vê o cachorro, pois é, minha mãe morreu, meu avô morreu, agora eu vou morrer também, já estou com 14 anos. Quer dizer, não existe isso. O ser humano é o único que pensa sobre a sua própria existência. E esse é o pior castigo que o ser humano poderia ter. A ignorância na dádiva. E ao pensar sobre a própria existência, nós também conseguimos enxergar o nosso vazio existencial.